Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como comprar um título de renda fixa o qual paga muito. Ou melhor, como investir em uma renda fixa a qual não é bem uma renda fixa. Se vocês já viram outros vídeos do canal, vocês sabem que eu gosto do app Renda Fixa. E se você entrar no app Renda Fixa e ordenar pelos investimentos os quais pagam as melhores taxas, vocês vão ver que a Hearst aparece nas primeiras posições praticamente sempre. E não é na primeira posição pagando 1% a mais. É muitas vezes estar na primeira posição pagando o dobro. Vocês podem ver aqui que depois da ativa, nós temos títulos pagando 9% ao ano, IPCA mais 9%, IPCA mais 8,5%, IPCA mais 8%, enfim. E aí você vai na Hearst e aí você acaba vendo aplicações que vão pagar 226% do CDI, 216%, 212% do CDI. Aí você olha essas taxas e pensa, isso é bom demais para ser verdade. Mas aí eu fui lá e abri uma conta na Hearst Capital para tentar entender da onde que está vindo essa rentabilidade e também entrei em contato com a equipe da Hearst para entender melhor como que funciona esse tipo de investimento. E aí, se você entrar aqui no site deles, você vai ver que eles se vendem como uma empresa de investimentos alternativos, aí fala um pouco da história deles, que eles começaram em 2017 e que em 2021 eles começaram a oferecer operações com criptoativos, fala um pouco aqui da equipe deles. E aí, se você tiver curiosidade, eu sugiro que você dê uma olhada mais a fundo nessa área, mas eu vou entrar aqui nas oportunidades, nos tipos de investimento os quais eles oferecem. E aqui você entrando já falam que eles têm aqui oportunidades de investimento as quais rendem 18% ao ano. Aí você tem aqui em cima um filtro onde você pode filtrar os diferentes tipos de investimento os quais eles oferecem, se você quer ativos judiciais, ativos relacionados à arte, ativos relacionados à música, ou então, por exemplo, uma dívida corporativa. Ideia é que você vai ver esses ativos, investir em royalties musicais, pagando aí quase 18% ao ano, royalties musicais, um token da Hearst, em ativos judiciais, mais ativos judiciais, ativos corporativos e ativos corporativos, todos pagando uma taxa interessante, mas nada surpreendente, pagando aqui 21% ao ano, 19%, 24% ao ano, 21%, 20% ao ano. Em operações um pouco mais arriscadas, essa não é nenhuma taxa absurda. Mas o que pareceu para mim ser uma taxa absurda é justamente essas operações em tokens que pagam aqui 60% ao ano, 340% ao ano, 185% ao ano. E aí eu entrei em contato com eles para tentar entender melhor como é que funcionavam esses investimentos. Falando primeiro dos ativos judiciais, vocês podem ver que nós temos, por exemplo, 19% de rentabilidade ao ano e um termo médio de 16 meses. Como que funciona isso? Eu vou investir esse valor, aí quando acabar essa captação, durante os próximos 16 meses, eu vou ter uma rentabilidade de 19% ao ano. E aí, quando esse ativo judicial for pago, daqui a 16 meses, eu vou receber esse valor de volta. Agora, pode ser que esse ativo judicial não seja pago em 16 meses. Pode ser que ele seja pago daqui a 30 meses, por exemplo. E aí, durante 16 meses, eu vou ter uma rentabilidade de 19% ao ano, mas durante os outros 14 meses, eu vou ter uma rentabilidade igual à taxa Selic. Ou seja, eu não vou ter essa rentabilidade de 19% ao ano. Então, percebam que existe um risco aí. Se tudo der certo e o ativo for pago dentro do prazo, eu vou ter uma rentabilidade de 19% ao ano. Se ele demorar mais para ser pago, eu não vou ter essa rentabilidade, eu vou ter uma rentabilidade menor. E falando agora sobre esse rendimento, o qual parece absurdo nas criptomoedas. Vou clicar justamente aqui na operação a qual promete o maior rendimento médio, e vocês já vão entender o porquê. Aí aqui ele vai descrever um pouco melhor esse rendimento, vai mostrar o quanto foi captado, o quanto falta ser captado, o investimento mínimo, o qual é R$5.000 nesse caso, mas em outros casos o aporte mínimo tem que ser maior do que R$5.000. E aqui eles vão projetar cenários. Você tem um cenário otimista, que é as criptomoedas acabarem se valorizando muito, e aí eles projetam esse rendimento aqui de
3.748%, um cenário base, que é aquele que nós vimos antes, com rendimento de 340%, e um cenário pessimista com rendimento de 63%, 64% arredondando. Aí aqui embaixo eles vão falar da onde que vai vir esse rendimento, como que ele vai funcionar, as garantias a respeito desse rendimento, por que gostamos dessa oportunidade, por que eles acreditam que é interessante fazer esse investimento. Aqui eles falam a respeito dos riscos que nós temos de volatilidade, cenário macroeconômico, risco operacional, legislação, risco cibernético e algumas dúvidas a respeito desse investimento. Ou seja, você vai conseguir tirar basicamente todas as suas dúvidas a respeito desse tipo de investimento. Como que ele vai funcionar, quais são os riscos, qual que é a rentabilidade, de forma que você vai se sentir seguro para fazer esse tipo de investimento. E é importante também nós olharmos aqui a lâmina técnica, a qual vai nos dar alguns detalhes de como vai funcionar essa operação de uma forma um pouco mais estruturada e novamente vai tirar alguma das nossas dúvidas a respeito de como vai funcionar essa operação e quais são os riscos dessa operação. E aqui ele vai falando o que é finanças descentralizadas, que o investimento possui um prazo estimado de 16 meses, mas pode ser um prazo maior. De acordo com o que eu conversei com a equipe da Hearst, depois de 16 meses você vai conseguir reaver esse dinheiro. Você vai ter ali uma carência de 16 meses e depois você vai conseguir resgatar esse valor. Agora, se acontecer o cenário pessimista, pode ser que demore um tempo maior até você conseguir resgatar esse valor. Mas num cenário moderado, em 16 meses você vai conseguir resgatar esse valor com uma rentabilidade de aproximadamente 340% ao ano. Vamos rodar aqui um pouco mais a nossa lâmina para vocês verem outras informações. E aqui durante a lâmina ele vai explicando por que esse investimento faz sentido, por que a tecnologia faz sentido, como que ela funciona, como que os tokens funcionam, como que as criptomoedas funcionam, aonde que vai ser feito esse investimento. Ele fala aqui da Uniswap, da PancakeSwap, da Maker, da Loopring. E aqui ele explica os cenários, o que é importante. No cenário pessimista, nós temos um prazo estimado de 48 meses para fazer o resgate desse investimento. No cenário base, 16 meses e no cenário otimista, 6 meses. Aí ele nos dá aqui um rendimento aproximado em cada cenário. Nos mostra qual é essa rentabilidade frente ao CDI, nos fala sobre o imposto que nós iremos ter que pagar e sobre a taxa de performance a qual eles cobram se o desempenho for melhor do que o cenário base. Ou seja, eles vão cobrar uma taxa aqui de 20% sobre esse rendimento que nós vamos ter. Aqui eles vão nos dar outras operações, fluxo da operação, projeção de modelos. Aí aqui ele vai explicar a projeção que eles estão fazendo a respeito do cenário otimista, do cenário base e do cenário pessimista, que se houver um rompimento das antigas máximas dentro de um curto prazo, nós estaremos no cenário otimista, se for no médio prazo estaremos no cenário base e se for no longo prazo estaremos no cenário pessimista. Aí ele mostra aqui uma matriz de correlação para a gente entre as criptomoedas e por que faz sentido nós olharmos o Bitcoin para entendermos se as outras criptomoedas irão subir ou irão cair. Fala aqui sobre os riscos que você deve considerar, fala sobre os mitigantes, a tecnologia, enfim. Aí ele explica um pouco aqui sobre Proof of Work, Proof of Stake, o qual eu já explico em vídeos antigos, então confira os vídeos antigos. Sobre finanças descentralizadas, dá mais algumas informações pra gente e aí termina a lâmina. Então sim, é possível ter esse retorno, o qual parece ser absurdo, mas você tem que entender que esse não é um retorno praticamente garantido, porque nós nunca temos um retorno 100% garantido, porque nós podemos emprestar dinheiro, mesmo para uma empresa sólida, para um banco sólido, e termos um calote. Essa empresa não pagar, esse banco não pagar, essa empresa acabar falindo, esse banco acabar falindo. Então nós nunca temos 100% de certeza que nós iremos receber esse valor de volta. Mas nesses tipos de operações, os quais vão pagar, como vocês podem ver, uma taxa acima da média de mercado, existe sim diferentes cenários, existe sim diferentes prazos. Então você pode ter um rendimento maior ou um rendimento menor, dependendo do que acontecer. O que é diferente de eu investir em um CDB de um banco, qual vai me pagar 120% do CDI. Eu sei que depois de 2 anos, seja lá quando for esse vencimento, eu vou receber esse dinheiro de volta se esse banco não quebrar. Agora, os investimentos na Hearst,
eles acabam sendo uma espécie de renda fixa e variável ao mesmo tempo. E aí você vai me perguntar, Marcos, então eu deveria abrir uma conta na Hearst Capital e fazer alguns investimentos através deles? Veja, os produtos que eles têm, pagando aí 19%, 20%, 21%, 22% ao ano, não é algo tão alto ao ponto de ser muito melhor do que outros tipos de investimentos, os quais você vai conseguir no seu banco ou na sua corretora. Você tem corretoras com produtos de renda fixa pagando IPCA mais 9%, IPCA mais 8%. Então, dado o atual nível de inflação, isso daria aí 20, 21, 22% ao ano de retorno nominal. E a Hearst Capital não está dando nada muito acima disso, levando em consideração o risco qual você vai correr. No que há uma promessa de pagamento maior, é justamente essas operações com criptomoedas. Agora, o que eles vão fazer basicamente? Eles vão comprar criptomoedas com esse dinheiro e vão investir em projetos de finanças descentralizadas. Mas você pode abrir conta em uma corretora qual transaciona criptomoedas, por exemplo, a Binance, a Coinbase, a FTX, comprar criptomoedas através dessas corretoras, investir em projetos de finanças descentralizadas através dessas corretoras e, se houver essa valorização a qual eles projetam que haverá, você terá essa valorização, mais essas taxas as quais você vai ganhar com esses projetos de DeFi. Mas, por outro lado, não terá que pagar esses 20% de taxa de performance para a Hearst Capital. Ou seja, analisando as ofertas que eles têm, os produtos que eles têm, você não tem nada de tão surpreendente e ofertas tão boas assim. Então essa seria a minha análise. É aquela história, pessoal, não existe você ganhar um valor muito maior do que a média sem correr algum risco a mais. Bem, espero que vocês tenham entendido como que funciona para você investir através da Hearst, o porquê que eles têm essas taxas de retorno aparentemente obscenas, e espero que eu tenha conseguido trazer para vocês novas formas de vocês investirem na renda fixa. Tá certo, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.